Galera, vamos começar a nossa aula de número 86 aqui no canal Help Química. Galera, hoje nós estaremos falando sobre ebulioscopia. Só que antes de eu falar de ebulioscopia, aliás, antes de eu falar não, para começarmos a falar de ebulioscopia, nós precisamos começar com uma pergunta. E é a seguinte: como solutos moleculares e não voláteis alteram a temperatura de ebulição da água? Será então em cima dessa pergunta aqui que a nossa aula de hoje vai ser regida. Então, galera, vamos lá. Para ilustrarmos bem essa ideia, né, vamos começar aqui vendo a água pura e algumas das suas propriedades. A água pura, quando a pressão é 760 milímetros de mercúrio e 100 graus Celsius, né, quando a pressão é 760 milímetros de mercúrio, a sua temperatura de ebulição é 100 graus Celsius. Beleza? Isso aqui nós estamos falando de água pura. Agora imagine uma solução feita de glicose e sacarose. O que aconteceu aqui nas mesmas condições de pressão? O que aconteceu com a temperatura de ebulição desse solvente? Exatamente, né? Ele passou de 100 graus Celsius redondos para 0,26 graus Celsius. E agora, se ao invés de nós estivéssemos trabalhando com uma solução 0,5 molar, nós estivéssemos trabalhando com uma solução 1 mol por litro, 1 molar, o que estaria acontecendo aqui com a temperatura de ebulição dessas duas soluções? Exatamente, né, pessoal? Observe então que houve um aumento na temperatura de ebulição desse carinha aqui, correto? Então, se houve a temperatura de ebulição, nós podemos falar que houve a diminuição da pressão de vapor. Ou seja, o que nos explica esse aumento da temperatura de ebulição é que quando nós adicionamos um soluto molecular não volátil, né, a temperatura de ebulição aumenta, certo? Então a esse fenômeno nós damos o nome de ebulioscopia. Para entendermos legal isso aqui, eu trouxe para vocês aqui uma análise gráfica, né, aonde nós temos aqui em cima a pressão atmosférica e aqui embaixo as pressões de vapor, né, para as três situações: quando nós estamos trabalhando com água pura, quando nós estamos trabalhando com as soluções 0,5 molar e quando nós estamos trabalhando com a solução 0,1 molar. 0,1 não, perdão, pessoal, é 1 molar. Desculpa, corrijam aí, por gentileza. Então nós temos essas três situações, né? Observem aqui, pessoal, que a pressão que para acontecer ebulição, a pressão atmosférica ela tem que se igualar com a pressão de vapor, certo? Para nós termos então a temperatura de ebulição. Só que, olha aqui, a água pura ela tem uma pressão de vapor maior e tem uma temperatura de ebulição menor, né? Se nós fizermos aqui o prolongamento desse gráfico, né, nós chegaremos lá na temperatura de ebulição da água. Só que essas três pressões de vapor, elas estão sendo consideradas, elas estão sendo observadas a 25 graus, correto? Então, olha o que está acontecendo. A 25 graus, a água tem a maior pressão de vapor, enquanto a solução 1 molar tem a menor pressão de vapor. Só que se nós estendermos todos esses daqui, vocês verão que o que tem a menor pressão de vapor tem a maior temperatura de ebulição. Beleza? Então, o que em resumo a ebulioscopia nos diz? Nos diz que se nós colocarmos um soluto molecular não volátil em um solvente, a temperatura de ebulição dele irá aumentar. É basicamente só isso que é o assunto de ebulioscopia. Para então, né, nós trabalharmos essa variação, né, o ΔTE, né, que é a variação da temperatura de ebulição, basta nós pegarmos a temperatura do solvente puro, né, e subtrairmos pela temperatura da nova solução, da temperatura de ebulição da nova solução. Facinho, facinho, pessoal. Então tá, essa aula não tem muito segredo não, e é basicamente isso que nós vimos aqui agora. Belezinha? Então tá bom, galerinha. Um abraço a todos e até já.